meus amigos, minhas amigas, meus companheiros e companheiras do PT Bahia, sejam bem-vindos a mais um Pod 13 com o professor Emiliano José. Hoje recebendo aqui, ele não gosta, Emiliano, que a gente chame, mas o nosso bruxo, o nosso timoneiro, ex-deputado, ministro, governador, senador, líder do governo, senador Jacques Wagner. Emiliano, prazer novamente. Uma alegria enorme estar recebendo aqui hoje o nosso querido Jacques Wagner, senador, governador, ministro, companheiro. Alegria enorme estar aqui depois dessa longa convivência, dessa longa trajetória comum. Para mim é uma alegria imensa estar aqui ouvindo e recebendo a narrativa dessa longa trajetória já sua. Nós estamos novamente aqui falando com nossas companheiras, nossos companheiros, aqui no podcast 13. Já é uma caminhada do podcast. Já estivemos aqui com o governador Jerônimo Rodrigues, já estivemos com o nosso secretário Felipe Freitas, já estivemos com o nosso pré-candidato a prefeito de Salvador, já temos uma trajetória. Zé Dirceu, que nosso presidente fez as honras aqui da casa com muito brilhantismo. E hoje queremos ouvir o nosso querido companheiro Jacques Wagner. Nós estávamos conversando um pouco antes, não é simples porque é muito assunto, nós vamos ter que reduzir. E eu vou começar então, eu vou deixar o passado lá atrás. Nós estávamos começando hoje um pouquinho lá do passado, há 50 anos atrás, mas agora nós vamos ter que enxugar um pouco o nosso tempo. E eu vou começar do início desta caminhada mais recente, de 18 anos atrás, atingindo maioridade agora este projeto. Como é que é aquele primeiro passo, aquele 2006, aquela chegada ao governo da Bahia? O que foi aquilo, aquela tempestade? Tempestade para os outros, né? Para nós foi a bonança. Bom, eu queria cumprimentar nosso presidente Éden, cumprimentar você, Emiliano, cumprimentar todos vocês que nos acompanham aqui pelo podcast 13 com o professor Emiliano José. Para mim é um prazer estar aqui na sede do partido, podendo compartilhar, bater esse papo, que eu espero que seja compartilhado por muitos dos nossos militantes e amigos, né? Porque, na verdade, a gente quer falar com todo mundo, não só com os nossos. Bom, Emiliano, na verdade, aquela caminhada eu só vou pontuar. Você falou de 50 anos e eu realmente, agora em junho de 2024, eu faço 50 anos de Bahia. Temos que fazer até, viu, presidente, uma festa. 50 anos sempre com 50 anos de casado, claro. 50 anos de vida, claro. 50 anos de Bahia. Tem que fazer. Junho, cheguei aqui exatamente... Junho de 1974. 74. Ainda a rodoviária era lá perto das Sete Portas. Perto das Sete Portas. Onde hoje tem, se não me engano, o Mercadão da Cesta do Povo. Isso. Bom, tanto que Mariana, minha filha mais velha, fez 50 anos em março. Quando ela chegou, ela tinha 3 meses só. Não, então começou, na verdade, aí... E eu cheguei, como todo mundo que chega na Bahia se apaixona e não consegue mais deixar essa terra-mãe do Brasil, fundadora da nossa gente. E, a bem da verdade, você chegava meio clandestino, né? Naquela época, vai acabar voltando para o passado. Mas naquela época eu cheguei aqui por conta de que eu lutava, como muitos da nossa geração, na minha e a sua, pelo retorno da democracia ao Brasil. 74 já tinha 10 anos de governo militar e eu continuava militante estudantil, era presidente do Diretório Acadêmico de Engenharia lá na Católica do Rio, e por conta disso e de militância também em partido político na época, na clandestinidade, acabei perseguido
Então tive que deixar a universidade, fui para Belo Horizonte, fui para São Paulo e cheguei na Bahia em 74. Bom, quando eu cheguei na Bahia não conhecia ninguém, comecei a trabalhar e evidentemente que o sangue que corre nas veias sempre foi de fazer política, ou de política na comunidade, ou no sindicato, ou no partido. Então eu acabei, primeiro começou, depois teve um passo antes, que foi 78, o congresso, que a gente fez dos petroleiros e petroquímicos, um pouco antes, eu já estava no movimento da Direta já, então nós convidamos Almir Pazianotto, Fernando Henrique, Almino Afonso e Lula, que era um sindicalista na época despontando no movimento de São Bernardo. Foi aí que eu conheci ele, em 1978. E eu gosto até de contar, e ele confirma que tem uma memória muito melhor do que a minha, de que ele, a primeira vez que ele falou de partido político, foi nós dois conversando, na época no Hotel da Bahia, onde foi o Congresso de Petroleiros e Petroquímicos. Isso em 1978, que foi exatamente quando nasceu o Sandro, o segundo filho do Lula, com a Marisa. E ele virou para mim, ele na época já me chamava de galego, quando ele me viu assim brancão, numa terra como a Bahia, cuja predominância é de pretos, de pardos. Então ele disse, pô, você parece um galego aqui, e ficou. O galego acabou ficando, eu chego no interior da Bahia hoje, a moçada me chamou galego. Então, nossa, os jingles falam galego. Quê? Os jingles de campanha. Os jingles. E aí ele disse para mim, galego, olha, esse negócio de sindicato é importante, mas a gente precisa ir além. Senão a gente vai ficar enxugando o gelo, que a gente vai ficar na luta sindical todo dia, nós precisamos entrar na política, porque é a política que ele já tinha essa visão, é a política que comanda o país, que comanda tudo, comanda o mundo. Então aí nasce o movimento pró-PT, né? Aí ele fala pela primeira vez, nós precisamos fundar um partido político. Acho que ele não chamou de Partido dos Trabalhadores naquela hora. E aí começou realmente o movimento a fermentar, até que em 80 acabou fundando o PT. Ele foi o primeiro presidente nacional, que era a expressão maior, como é hoje a maior expressão do PT nessa nossa caminhada. Eu fui o primeiro presidente do PT na Bahia. Ele foi lá nacional e eu fui aqui. Mas me perdoe, você estava contando que Sandro nasceu no Hotel da Bahia. Não nasceu no Hotel da Bahia. No Hotel da Bahia. A gente estava no Hotel da Bahia, naquela época está longe. O celular começou com aqueles tijolão que tinha em 1991. Eu me lembro que foi meu primeiro ano de deputado federal. Aí começou o pessoal a andar com aqueles tijolão que tinha que tirar a bateria, botar outra para carregar. Era uma novela arretada, um peso que a gente botava até no cinto, aquele negócio de segurar, porque parecia um tijolo. Bom, aí Marisa seguramente sabia onde ele estava grávida quando ele veio, evidente, já perto de ter o neném, e aí acabou que ela conseguiu telefonar, fez contato com ele. Você vive com essa história de sindicato, viajando para todo lado, aí seu filho nasceu, você não está nem aqui. E o Sandro tem exatamente essa idade. Ele nasceu em 1978, se não me engano, em junho. E aí ele falou para mim, nós precisamos fundar o partido. Por que eu estou falando isso? Porque no fundo a história começou lá. Eu diria que minha trajetória era movimento sindical, movimento social. Quando a gente fundou o PT, é óbvio que um partido político pretende chegar ao poder com ideias e projetos. E aí nós começamos a nossa caminhada, elegendo vereador, elegendo prefeito, orçamento participativo. E eu nunca tinha pensado em ser deputado, essa que é a verdade. Mas quando chegou, depois das diretas, depois da eleição de Tancredo, que Sarney acabou assumindo, e ficou marcada a convocação da Constituinte para 86, a eleição de Tancredo foi em 1985, aí o movimento sindical que eu militava, que era o Petroquímico, disse, olha, a gente precisa mandar um representante para lá, porque a legislação trabalhista é toda federal, então eles precisam ter alguém lá que represente o que a gente precisa. E aí propuseram e eu fui candidato pela primeira vez em
em 86, o PT aqui na Bahia, no Nordeste inteiro, não fez legenda e nós não elegemos nenhum deputado federal. E aí foi assim que começou a coisa de eu entrar na política, vamos dizer assim, institucional. Aí em 90 eu fui candidato de novo e aí sim o PT fez os 2 primeiros deputados federais da Bahia e do Nordeste inteiro, dos 9 estados do Nordeste. Você e Alcides? Não, eu digo sempre Alcides e Jacques Wagner, porque Alcides teve 16 mil e pouco e eu tive 11.800 e poucos votos. E aí fizemos legenda para 2, foi Alcides, que já era estadual, e eu fui com ele com 11 mil e pouco. Aí eu fui federal em 90, mas já como federal eu tinha proposto ao partido algo que existe em outros países, como o México e os Estados Unidos, que era que o deputado federal, ou seja, que quem participa do legislativo, deputado, vereador, deputado estadual, só deveria ter 2 mandatos consecutivos, como é hoje para o executivo, para governador, prefeito e presidente da República. Era um mandato, podia se reeleger. Depois tinha que ter uma quarentena de 4 anos. Ou se candidatar a outra coisa. Ou se candidatar a outra coisa. Por quê? Porque na minha cabeça, eu entendo que ser parlamentar é uma representação de quem ele elege. Não é um emprego, uma profissão. E se você ficar direto, vira um emprego, porque você não consegue nem voltar para a sua profissão original, porque vai desaprendendo. Mas essa ideia não passou, e por isso que eu fiz 2 mandatos, 90 e 94, e em 98 eu já queria ser candidato a governador. Na época a gente tentou fazer a união das oposições, e acabou que o nosso candidato foi Zezé Ribeiro. Aí eu não vou contar a história inteira, senão vai ficar só aí. E aí eu fui em 98... 18% dos votos naquele momento. Pois é. E habilita o PT como alternativa naquela eleição. Aí eu fui para o 3º mandato de deputado federal, mas avisei o pessoal, olha, eu vou fazer o 3º mandato, não faço mais. Por isso, em 2002, eu fui candidato pela primeira vez, a gente só tinha 4 partidos, na coligação era o PT, PCdoB, PV e PMN, que não existe mais o PMN. Com esse nome, pelo menos, não existe mais. E aí só tínhamos esses 4, acho que nós tínhamos 10 prefeitos apoiando, dos 417 que tem na Bahia, só tínhamos 10, o tempo de televisão era miudinho, mesmo assim, já em 2002, nós fizemos 37,5, quer dizer, Zezé fez 18 e já eu dobrou. fiz 17,5. Wagner, Valdir e Haroldo. A chapa era eu e Valdir Haroldo eram os 2 candidatos a senador. Rodamos um bom, não vou dizer a Bahia toda, mas muitas cidades da Bahia, levando a mensagem do PT, levando a mensagem do Lula. O Lula já tinha sido candidato a governador de São Paulo, o Lula tinha sido deputado federal na época da Constituinte, foi um dos constituintes naquela época, e aí nós fizemos 37,5. Naquela época, se não me engano, o conjunto das oposições, a gente fez 40 e... E fez 47, porque ele... Paulo 52, 53, né? É, por aí. Aí tinha outros candidatos, o PSB, tinha o da Luz, tinha Pisco Viana, tinham vários candidatos. E aí, em 2002, o presidente me chamou, já foi um estrondo aquilo ali, porque naquela fazer 37,5 era muito. Já assustou os caras. Bom, aí eu fui trabalhar com o presidente, como ministro do Trabalho, depois trabalhei no Conselhão, depois na articulação política. E como lá estava tudo, vamos dizer, indo bem, todo mundo dizia que o presidente Lula deveria se reeleger em 2006 como presidente, eu avisei o presidente, eu vou para lá que eu vou ser candidato. Ele nem queria, porque ele achava, como era o senso comum, que ninguém tinha chance de ganhar aqui do grupo político antes de nós, que era um grupo político com outros objetivos, com outros princípios, mas que tinha um domínio geral aqui na Bahia. E eu falei, não, presidente, eu vou que eu vou ganhar. Não é que eu estava... Eu gosto de explicar isso, que as pessoas ficam achando, e como é que você sabia que ia ganhar? Porque a gente fazia conta. Se eu tive 37,5 em 2002, com 4 partidos, com 10 prefeitos,
o presidente Lula não tinha sido presidente da República. Eu disse, ô presidente, eu fiz 37,5. De lá para cá, do lado da gente, o senhor foi presidente, eu fui ministro, o povo do Nordeste adora o senhor e seu governo, seu estilo de governar. Acho que o povo da Bahia quer esse estilo lá na Bahia. Tinha mais coisa que o senhor dizia. Eu era secretário de Juventude. Não, então, aí teve... Tribunal de Justiça livre. O Tribunal de Justiça, na época, já tinha se libertado do domínio absoluto. O grupo de lá já estava 4 anos mais velho, já estava rachado, o PSDB estava rachado com os caras, o MDB estava rachado com os caras. Em 2002, me perdoe, mas tinha um apelo da morte de Luiz Eduardo também. Não, o Luiz Eduardo foi em 98. 98. Foi em 98. Foi, aliás, a votação mais alta que o grupo teve. Eu sempre disse, viu, Emiliano? E para vocês que estão começando a caminhada agora, a moçada mais nova, que eu espero que cada vez se encante mais com a política, que o pessoal chega muito à política, mas é a política que arruma ou desarruma a vida da gente. Então, eu, na época, eu dizia que eu ia ganhar, por isso que não era por bruxaria, não era porque eu estava com bola de cristal. É porque eu dizia para o presidente, ó, eu tinha 4 partidos. Em 2006, eu tinha 9 na coligação. Em 2002, eu tinha um tempo de televisão desse tamaninho, e o adversário, muito tempo. Em 2006, meu tempo era quase igual ao dele, porque como agregamos mais partidos. Eu tinha 9 prefeitos na primeira, em 2006 já tinha mais de 50 apoiando a gente. Então, era outra realidade. E tinha o vento do presidente Lula, candidato à reeleição. E eu não sabia que ia ganhar no primeiro turno. Mas acabou acreditando. Eu voltei de Brasília, fui fazer a campanha, rodamos muito. Eu sentia, independente das pesquisas, que nunca deram essa possibilidade, nem na véspera da eleição, eu sentia que a mensagem estava sendo bem recebida. Não sei se a pesquisa do pessoal, por medo daquele sistema da época, não falava a verdade, eu não sei explicar. Eu sei que a pesquisa nunca deu isso. Você se lembra que no sábado, véspera da eleição, os caras da televisão em tese com a maior audiência aqui no Brasil diziam que a eleição estava resolvida no primeiro turno na Bahia e que o ex-governador Paulo Souto ia ganhar a reeleição dele. Acabou que eu é que ganhei no primeiro turno. E aí foi realmente aquele... Tem um temperinho aí que o senhor não contou, que o Lula disse para você, não vá, você tá doido. Não, aí é só piada, porque no domingo, quando saiu o resultado, evidentemente, repare, foi uma festa arretada, eu estava lá em casa, todo mundo comemorando, biritando, etc. Aí Fatinha me disse, olha, o presidente está querendo falar com você. Era o presidente Lula. Aí ele me ligou e falou, pô, Galego, eu achei que você não ia nem pro segundo turno, você ganhou no primeiro. E na época, quando eu fui sair do governo, em março, eu conversando com ele, ele disse, não vá, não vá, não vá. Quando ele viu que eu estava determinado a vir, ele disse, olha, então vá. Se você passar pro segundo turno, ele falando para mim, como o pessoal está dizendo que eu vou ganhar no primeiro, eu vou lá com a faixa presidencial e ajudar você no segundo. Aí ele ficou pro segundo turno, e a gente aqui ganhou no primeiro. Aí quando ele me ligou, eu fiz a minha piada. Falou, tá lembrado daquela nossa conversa? Falou, claro. E digo, então, agora como o senhor ficou pro segundo, eu ganhei no primeiro, eu vou lhe ajudar no segundo. E é verdade. Eu montei a equipe de transição e fiquei as 3 semanas entre o primeiro e o segundo turno só viajando o Brasil, fazendo a campanha dele. Fui fazer a campanha de Eduardo Campos em Pernambuco, fui fazer... do Jackson Lago no Maranhão, fui fazer da Ana Júlia no Pará. No Rio eu não me lembro quem era o candidato, mas fui fazer campanha no Rio. Saí rodando. E ia muito para São Paulo, porque como tinha virado um fenômeno... Era a novidade da eleição. O cara que derrotou o grupo... Você vê que eu não falo o nome dos grupos, porque eu não faço propaganda de adversário. Eu falo com você. Só fica tudo falando, fulano, para de falar para fazer propaganda de adversário. Eu falo o grupo anterior. Uhum. E eu fui rodar realmente. Então, foi realmente um vendaval pro lado de lá.
Para nós foi um começo, não vou negar que é sempre um susto. Eu nunca tinha sido nem prefeito, nem nada. E você sai logo para governador, mas a gente aprende. Com a necessidade a gente aprende. Eu me lembro que na época a chefe da Casa Civil do Lula era a Dilma. E a gente começou a preparar o governo, que eu fui fazer a campanha do Lula, ele ganhou a reeleição, aí eu voltei para fazer a transição, para escolher os secretários. E aí ela veio aqui, passou um fim de semana com a gente, exatamente pela experiência dela para dar as orientações. E eu acho que, fundamentalmente, o que a gente conseguiu mudar é toda a relação com o povo da Bahia, com o judiciário, com a Assembleia Legislativa, com a imprensa, com os empresários. A gente, eu diria assim, abriu, porque o governo, o Estado baiano da época do outro grupo, era um Estado muito pesado. O empresário, para investir aqui, tinha que fazer beijamão com o grupo ou com o chefe do grupo na época. A gente usou na campanha, era a panelinha. Era a panelinha, e a gente falava de quebrar a panelinha. Então eu acho que eu me orgulho muito dessa parte, da mudança da forma de se exercer a política aqui na Bahia, que a gente mudou 180 graus. Vamos tentar ir um pouco mais fundo nisto. Agora, então, chegamos ao governo. Como foi essa chegada? O sujeito que não havia sido nunca nem prefeito. Você tentou, aliás, ser prefeito de Camaçari. Você disputou a eleição. Disputei. Em 2000, para ajudar, né? o PT. Para ajudar o PT, novo, foi. Foi quando você me dizia, um pouco antes, acho que foi num aniversário, eu não serei mais, foi lá na Vitória, eu não serei mais candidato a deputado federal. Você me falou, eu até, mas é mesmo? É. E aí você foi ser candidato a prefeito. Agora, como chegar ao governo? É tudo novo, né? Para você, de alguma forma. E o que foi? Agora vamos pensar assim, foram 8 anos de governo, 2 eleições, você venceu a primeira, vence a segunda, sempre no primeiro turno. Como é que foi essa experiência? O que não vamos analisar todo o projeto ainda. O que foram esses 8 anos de um novo governo, uma nova realidade na Bahia? Emiliano, primeiro, eu acho que é importante dizer, vou falar sempre com as nossas gerações que estão chegando, a moçada mais nova, que mesmo que era a primeira vez que eu era governador, sem nunca ter sido prefeito, nem nada executivo antes, a não ser diretor de um sindicato, mas é o que eu digo, é o time, é o grupo político, as ideias e os ideais do grupo. O PT, nessa época, já formava escola. Já tínhamos tido muitos prefeitos e, evidentemente, a dimensão é menor de um prefeito, mas é também ser o executivo de uma população. E a gente tinha sido prefeito de cidades grandes no país. Então já tinha... E na Bahia, a Vitória da Conquista já era um case nosso. Pois é, então nós já tínhamos um acúmulo de métodos de governar e tínhamos princípios que eram fundamentais, a defesa da democracia, governar bem é cuidar da vida das pessoas, a dar prioridade aos que mais precisam. Então, os objetivos a gente tinha, implementar e fortalecer a democracia, fazer o desenvolvimento do Estado e da nação. Que Bahia você encontrou? Não, então... Mas encontrou gaveta vazia, não tinha projeto também, né? Não tinha nada. Na verdade, eu acho até estranho, viu, Emiliano, e de novo, por nós, que o pessoal falava muito, que eram grandes gestores, etc, etc. Eu não consigo achar. Porque quando nós chegamos no governo, repito, eu não cheguei sozinho, que eu chegava com o aprendizado do conjunto, do coletivo do Partido dos Trabalhadores, que me ensinou muito. É bom lembrar que quando eu cheguei no governo, já tinha chegado Lula primeiro na presidência da República. É muito mais complexo do que um governo de Estado. Eu já tinha sido ministro. Então, 2002 eu não conhecia nada. 2006 eu já tinha bebido na experiência do PT. Eu estou falando isso, Emiliano, porque você sabe, eu acredito muito
em grupo político, em time político, em propostas, em princípios gerais. É óbvio que cada um tem seu valor individual, é claro. Eu fui eleito seguramente por valores também que eu carrego, que são diferentes dos valores de outro, qualidades eu quero dizer. Mas é bom que se diga que eu cheguei sem experiência individual, mas montado num conjunto de experiências exitosas no Brasil inteiro. Agora, eu peguei a Bahia assim, ó. Nós éramos, apesar de 15 milhões de habitantes, quarto maior território nacional, ou melhor, quarta maior população, quinto maior território nacional, um estado fundador da nação brasileira, porque começou aqui a miscigenação, pretos, índios e europeus que chegaram, e nós éramos o maior número de analfabetos. Nós éramos a maior carência de água potável para as pessoas, saneamento, residência e por aí vai. Hospital, uma única universidade federal, a Universidade Federal da Bahia, que aliás tinha desigualdade social absurda. Bom, século XIX, a Bahia do século XIX. Então essa foi a Bahia que eu recebi, dita, bem governada pelo grupo anterior, cujos princípios, repito aqui, não são os nossos. É um grupo mais conservador, mais à direita. Então eu não considero que eram grandes gestores, porque quem deixa estradas, a situação das estradas era péssima. O pessoal que andava de carro para cima e para baixo pelo país, ou caminhoneiro, ou pessoas com seus carros, diziam: já sei que cheguei na Bahia, tá cheio de buraco. Hoje eu tenho orgulho de dizer que é o contrário. Já sei que cheguei na Bahia, tem muito tapete. O pessoal, quando a estrada é boa, chama de tapete para rodar. Quantos hospitais nós já fizemos? Nós lançamos o Todos pela Alfabetização, alfabetizamos 1.400.000, 1.500.000 pessoas. Ainda temos, evidentemente, muita gente analfabeta, mas nós alfabetizamos. E não era alfabetização só assinar o nome, não. O curso era de 7, 8 meses, e o cara, para receber o diploma de alfabetizado, tinha que fazer uma cartinha de próprio punho, para a gente perceber que ele tinha capacidade daquilo. E a gente se inspirou em Cosme de Farias, que lá atrás era um professor sem ser batizado, sem ter a formação, e que andava com a cartilinha dele do ABC, ali em Cosme de Farias, alfabetizando as pessoas. A gente tinha ele como referência. Bom, é evidente que a Bahia tem grandes educadores, mas estou falando na questão alfabetização, o conceito era dali. Bom, então, repito, a gente tinha... Todos, água para todos. Aí o Lula tinha feito luz para todos. A gente aqui fez o água para todos. E foi o maior programa de água e saneamento da história da Bahia, da história da Embasa, que depois foi nacionalizado pela Dilma. Pelo sucesso que ele teve aqui na Bahia, você sabe, 60% do nosso território é semiárido. Então, as mulheres, porque em geral são elas que ficam com essa tarefa, pela divisão de trabalho machista que a gente tem no mundo, o homem faz isso aqui, mulher fica em casa. Isso hoje já mudou completamente, está cheio de mulheres no mundo das empresas, da política, em tudo. As mulheres cada hora ocupam, já tivemos uma presidente da República aqui, que foi a presidente Dilma. Então, a gente vinha, repito, enfrentar um Estado, talvez com a maior taxa de desigualdade do Brasil, com todas essas mazelas sociais. Não tinha hospital aqui. Hoje eu fico achando engraçado que o pessoal que governou isso aqui por 40 anos e que não tinha hospital, a indústria era a indústria de ambulância. O prefeito jogava na ambulância, mandava para Salvador e ficava aqui nos corredores dos hospitais, ou o pessoal ficava morrendo de dor no interior, tomando chá, tomando remédio, mas não tinha o que procurar. Hoje eu vejo muita gente reclamando da regulação. Reclama da regulação, cara pálida, porque é óbvio que todo mundo quer ser atendido melhor. O cara pálida que eu estou falando é a moçada de oposição.
Porque no seu tempo o pessoal nem vinha procurar o hospital, porque não tinha. Então ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto. Mas hoje o cara diz, não, mas lá na capital, ou em Feira de Santana, ou em Vitória da Conquista, ou em Teixeira de Freitas, que a gente foi inaugurar. Conheceu o Juazeiro ou Barreiras. Tem hospital. Nós fizemos, sei lá... Mais de 20. Mais de 20 hospitais. Nós fizemos 23, 24 policlínicas. 2.500 postos de saúde. Vai visitar o Hospital Ortopédico da Bahia, que a gente fez aqui no Cabula. É um espetáculo. Você esteve lá? Estive lá, fui fazer um exame lá. Eu vou ter que fazer uma cirurgia no pé, por um problema. Estou me programando para fazer lá. Para mostrar que a gente faz hospital que serve para rico e para pobre. Porque a gente bota o que tem de melhor. Então, o pessoal hoje realmente tem problema de fluxo na chamada regulação, que são as operações que você pode marcar, não são a emergência, porque todo mundo sabe que pode procurar um hospital que vai ter um hospital de oncologia, vai ter um hospital ortopédico, entendeu? Porque tem o Hospital das Mulheres, tem o Hospital Oncológico, tem o Hospital especializado em ortopedia. Então, por isso que da fila, vou repetir, porque o pessoal sabe que se entrar na fila vai ser atendido. Está demorando? Tá, por isso que eu te falei, a demanda aumentou muito mais por conta desse pessoal. Então, eu acho que a gente mudou da água para o vinho a realidade baiana. Para melhor socialmente, para melhor politicamente. Hoje as pessoas aqui, Emiliano, você é jornalista, é um batalhador da democracia como eu, desde o governo, surgimento do governo militar em 64, a relação nossa com a imprensa é outra. Evidentemente que hoje, com rede social, mudou tudo. Algumas coisas para melhor, outras coisas para complicar. Porque tudo que chega de tecnologia que é boa, porque hoje eu tenho minha filha mais velha trabalhando nos Estados Unidos, com o marido, com minha neta e meu neto, e eu posso ligar e conversar com ela olhando para a cara do meu neto. Isso aí é um negócio fantástico, que antigamente estava longe. Olhe lá quando se tinha telefone, não sei o que lá, era tudo mais difícil. Mas ao tempo que facilitou para o bem, infelizmente facilitou para o mal. Para quem quer usar a tecnologia para pregar a desinformação, a mentira. Você vê, eu fico abismado agora. Rio Grande do Sul agora. Gente, eu não sei como qualificar. Criminoso. Porque para mim ultrapassa a palavra criminoso. Eu não sei achar que palavra eu chamo de um ser humano, ou de um grupo de seres humanos, que vendo uma tragédia como a do Rio Grande do Sul, com a enchente atingindo 90% dos municípios gaúchos, sei lá, centenas de milhares de pessoas sem casa, sem emprego, sem roça, sem plantação, cooperativas que se acabaram. Estado destruído. Destruído. O aeroporto de Porto Alegre, capital, fechado e não tem estimativa de quando volta, porque a pista está debaixo d'água, sei lá, há 20 dias. Parece que agora começou. É um estado a ser reconstruído, um estado. Agora é bom a gente pegar esse tema para também falar para algo que... Então eu estava falando, a tecnologia é boa, infelizmente a moçada do mau caráter, do criminoso e por aí vai, usa para sair na política ou numa tragédia espalhando mentira. Ou para botar em rede social programas que os pais têm que ficar se ocupando, que os caras enfiam na rede uma opção de coisa que não... Pedofilia, estimulando às vezes a juventude a se cortar, a se matar, sei lá o quê. A gente conhece casos de jovens que sequenciando o que uma rede social manda. Mas a tecnologia é sempre bem-vinda. O que tem que ter é a sociedade saber botar os limites. Porque a moçada que é dona das redes, o dinheiro, é o que eu digo, é o Deus dinheiro. Não, mas isso é ruim para a sociedade, não me interessa, eu ganho dinheiro com isso. É óbvio que tem que regular. Os países mais desenvolvidos, o Jerônimo, por exemplo, eu sei que está buscando investimento, está na Alemanha. Está na Alemanha, está voltando hoje ou amanhã cedo.
Na Alemanha, a legislação é duríssima em relação a isso. Mas voltando ao Rio Grande do Sul, eu quero fazer um link do que está acontecendo no Rio Grande do Sul para os nossos e para os deles também, porque eu não sei o que precisa mais para as pessoas entenderem que a casa maior, o planeta Terra, não está aguentando o jeito que nós humanos, que somos parte do meio ambiente, estamos tratando o planeta. Não aguenta. É mais água que você quer? Por favor, senador. Viu aí? Sou de aqui, como é contra a regra. Plantando regra. Vai ser generoso comigo. Bom, então, eu vou dizer, eu não sei o que precisa mais, Éden, Emiliano ou vocês. Quando é que as pessoas vão entender que nós temos que ter uma relação diferente com a natureza e com o planeta Terra? Que a gente tem que proteger rio, tem que proteger solo, tem que proteger o ar. Porque o que está acontecendo lá, e o que está acontecendo, não é lá. O Rio Grande do Sul, pela posição geográfica que ele tem, que vem a corrente vinda do Amazonas quente, vem a corrente fria vinda do sul, do continente. Quando eles se encontram, na verdade essa onda fria que estava subindo era para virar chuva no centro-oeste e em outros estados, exatamente para evitar seca. Está tendo seca lá porque a água não chegou. E essa água, ao encontrar com o fluxo que vem por conta do El Niño, do aquecimento do oceano, que vem lá da Amazônia, os dois se batem. Uma massa gelada com uma massa quente. Tem um muro aqui que não deixou subir, que é o muro produzido por outro fenômeno climático. Aí ficou exatamente em cima do Rio Grande do Sul. E precipitou. E aí, óbvio, massa fria com massa quente, quando você bota água gelada aqui, não dá aquela suada do lado de fora da garrafa. Quando você pega a cerveja gelada, sua do lado de fora. É o quê? É o gelado da cerveja com o ar quente do lado de fora. Foi o que aconteceu lá. Quente com frio, bateu, virou chuva. Não tinha como a onda fria passar, nem a onda que vinha com calor ir para o mar. Aí choveu esse tanto que está chovendo em cima do Rio Grande do Sul. Só que não é primeiro, Emiliano. Foi lá isso. Foi seca na Amazônia. Nós já estamos tendo desertificação aqui. Então, eu não sei quando é que vai acontecer dessas pessoas, a moçada da fake news, a moçada da mentira, e o legislativo brasileiro também, vai. É porque ali, hoje, infelizmente, está dominado por uma maioria conservadora, que pensa no negócio, mas não pensa no país e nas pessoas. Monumental silêncio, né, diante da porque eles não querem. Aí quando a gente quer... Você se lembra que eu fui presidente da Comissão de Meio Ambiente? Nós criamos o Fórum de Geração Ecológica. Juntamos 50 pessoas, homens e mulheres, da sociedade civil, do agronegócio, da agricultura familiar, de vários setores, vários estudiosos do clima. E durante um ano trabalhamos no que seria uma legislação para favorecer essa questão da preservação ambiental no Brasil. Geramos 28 projetos de lei, 28. Alguns deles a gente conseguiu aprovar, outros estão em tramitação. Porque, e olha, Emiliano, não tem contradição entre desenvolvimento, geração de empresa e preservação. O conceito moderno hoje de sustentabilidade é o que eu chamo de sustentabilidade tripartite, que não sou eu que estou inventando, são os estudiosos que criaram. O que é tripartite? Tem que ter sustentabilidade na economia, claro. A economia tem que estar arrumada para ter desenvolvimento, progresso, geração de emprego e inclusão social, que é o que a juventude mais está focada. Porque, vamos dizer, nós fizemos vários programas sociais como o Bolsa Família, fundamental para conseguir colocar as pessoas numa condição mínima de sobrevivência. Mas é óbvio que a moçada de 16 a 24, como o primeiro governo do presidente Lula foi lá atrás, é bom a gente entender isso. A moçada, quando nasceu, já chegou no mundo governado por a gente. Ou seja, já chegou com essas coisas todas que eu estou... Então, o Bolsa Família já está na normalidade das pessoas, mas
na história, quem for estudar um pouquinho vai ver qual foi o papel do Bolsa Família, e ainda é. O que eu quero dizer que a moçada que já encontrou um ambiente melhor de sobrevivência, a juventude, ela está olhando corretamente para frente. Então, claro que quer mais. Então, isso aqui está resolvido? Vem cá, amigo, e meu emprego, e minha cultura, e minha arte, e minha tecnologia, e minha formação profissional. E nós do PT estamos focados nisso. A gente sabe que o que a gente fez credencia a gente para o futuro, foi fundamental para melhorar a vida das pessoas. É só perceber, enquanto a gente era governo, o Brasil saiu do chamado mapa da fome. Tomaram o governo da Dilma, Voltamos. Depois elegeram o ex-presidente, voltamos para o mapa da fome. É preciso dizer isso para a moçada de 16 a 24. Eu sei que vocês não conheceram quando chegaram, mas é bom saber que a gente saiu do mapa da fome por programas sociais de proteção à maioria que tem menos condição financeira. Quantas pessoas entraram nas universidades? Ednei falou, aqui só tinha uma universidade federal, hoje tem 6. Todas chegaram no nosso tempo. Fora os institutos federais. Fora o que seriam as escolas técnicas que mudaram de nome. Só tinha uma. Temos 10. Pois é, só tinha a Escola Técnica do Barbalho, só tinha a Universidade Federal da Bahia, hoje tem do Extremo Sul, do Oeste, do Recôncavo, por aí vai. Então, só para a moçada, vou repetir porque eu quero conversar muito com vocês, de 16 a 24. A moçada que está chegando agora está correta. Tem que olhar para frente e dizer, meu cara, eu quero saber como é que eu me incluo, como é que eu me realizo, etc. Mas é só para contar um pouquinho a história. Pergunte a papai e mamãe como era antes, ou a titio, ou a vovô, para você entender. Não, e para cuidar, porque essas conquistas podem acabar. Como acabaram e voltamos para o mapa da fome. Agora, deixa eu aproveitar que o senhor está falando de desafios das redes sociais, para lhe perguntar sobre a sua atuação lá como líder do governo e o mandato de senador um pouquinho. Extrema-direita fazendo oposição, não é mais a oposição que a gente tinha em 2003, 2004, enfim. Uma radicalização grande, uma polarização contínua, parece que não acaba a disputa política. Um parlamentarismo inovado, eu vou chamar assim, porque não teve... Um parlamentarismo sem responsabilidade. Irresponsável. E as emendas PIX. Estou tentando fazer aqui os maiores desafios de ser líder do governo. Não, na verdade, eu disse isso ao presidente Lula, a gente está numa quadra histórica, você que é estudioso, Emiliano, bem diferente. E você que é jovem... de burro aqui do lado de Emiliano. Já não, porque você não deixou acabar de falar? O cara é apressado, tá vendo? É próprio da juventude, o cara é apressado. Eu ia lhe elogiar também pela sua juventude, pela sua capacidade de dirigir o PT. E que a gente fez uma reunião ontem discutindo algumas coisas, e para mim a melhor intervenção foi dele, com uma visão mais geral, tá vendo aí? Obrigado, senador. Então... Tive bom professor. A verdade é que nós estamos vivendo uma quadra esquisita no mundo. E eu gosto de falar, Emiliano, sem maiores estudos, é assim, ó, ano que vem completam 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial, que foi a maior barbárie produzida pelos seres humanos no século passado, com a morte de milhões e milhões de pessoas, com a destruição de países e com a destruição, através de 2 bombas atômicas, 2 cidades do Japão, quando a guerra praticamente os alemães já tinham perdido. Foram fazer o teste. E eles já tinham massacrado Tóquio. Então, 80 anos depois, de novo aí para a moçada mais nova, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o que os líderes políticos da época ofereceram foi o estado do bem-estar social. Era o conceito que brotou a partir do final da Segunda Guerra. Por quê? Porque todo mundo sabe que ninguém entra numa briga, numa guerra, nenhum ser humano, nenhum grupo humano entra numa briga, numa guerra, se não for por fanatismo, como está acontecendo muito hoje, ou se não for por uma questão de sobrevivência, por desacreditar.
o pessoal não tinha sua vida atendida, não tinha suas condições de vida boa, então cria uma conjuntura, um caldo de cultura que favorece a um maluco, sei lá se é maluco, um doido como o Hitler naquela época, a propor uma raça pura, superior, ariana, aí perseguiu judeus, testemunho de Jeová, cigano, homossexuais e por aí, comunista, deficiente físico. É incrível, ele perseguia porque achava que era uma raça inferior. Pois bem, saímos de lá, estado do bem-estar social. O que a gente tem hoje com o capitalismo financeiro que nós temos hoje predominando no mundo inteiro? Nós estamos no estado de bem-estar social, tem emprego para todo mundo, tem uma condição de vida boa para mãe. Isso até na Europa, é isso. Que era a pátria, digamos, do estado do bem-estar social. Essa que é a verdade. Mesmo países riquíssimos estão cheios de desigualdade social dentro. Vamos ver, estamos no mundo dos aplicativos. O cara descobre um aplicativo bacana, é um bilionário e uma cacetada de gente, muita gente, trabalhando em condições muitas vezes ruins, uma subcondição de trabalho. Então, o que eu acho que está... mais concentração de riqueza do que os bancos tinham no século passado, com a condição na relação mercado-trabalho muito desfavorável para os trabalhadores. Trabalhador de aplicativo não sabe quem é o patrão, não tem seguridade social, não tem acompanhamento nem nada. E quando os bancos quebram em 2008, o senhor está falando disso, o capitalismo central decide acabar com o estado de bem-estar social, tirando dos pobres. Então não tem mais educação pública, não tem saúde pública, não tem seguridade, não tem aposentadoria. Nos Estados Unidos, na Europa e aqui. A PEC do teto de gastos de Temer é isso, vamos tirar, vamos dar um limite para o estado de bem-estar social, porque nós precisamos manter o superávit para pagar banco. Mas eu vou tentar lhe puxar de novo para chegar na liderança. Não, então, é que eu acho que isso está predominando. O episódio está acontecendo no Brasil, está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, em vários lugares do mundo. Na minha opinião, a causa central, essa eu vou chamar assim, desilusão com a promessa do estado de bem-estar social feito no final da Segunda Guerra, 80 anos depois a moça diz, pô, ninguém resolve nada, então eu vou para maluquice. E para mim é um pouco que está acontecendo. E A Argentina agora é um exemplo. E tem gente se aproveitando. Então, você chega na liderança do governo como senador, Éden, e é óbvio que a tarefa é totalmente diferente. Que quando eu fui deputado de 91 até 2002, independente, sempre teve governo e oposição, sempre teve gente extremada, mas a maioria era gente que tinha as posições, mas conseguia sentar para dialogar, tinha argumento. Hoje, nós encontramos um mundo, inclusive no parlamento, que não tem argumento, tem clichê, que é um pouco a linguagem rápida da rede. Então, cara, como é que o pessoal fala? Vamos lacrar. Lacração. Vamos não sei o quê. Vocês conhecem essas palavras mais do que eu. Que, como eu digo, a moçada que está nascendo agora parece que já nasce com dedo eletrônico. O moleque de 2 anos já está fuçando na tela, não entendo nada como é que o guri daquele tamanho já sabe disso. Seguramente meus netos sabem melhor. Eu não sou analógico total, mas não sou essa moçada que faz tudo, já ninguém... Bom, esse é o mundo moderno. E que nós, seres humanos, temos que... Então, na liderança do governo lá, óbvio que é mais complicado que no passado. Não tem espaço para mediação, por exemplo. É muito difícil fazer a mediação. O negócio lá é risco no chão. Tá aqui, quem tá lá não presta. Não funciona assim. Tem gente... Não é isso. Não, e Emiliano, tem gente que presta que não presta em qualquer lugar. Pode ter dentro do PT, pode ter no outro partido, numa igreja, qualquer lugar. É o gênero humano. É o gênero humano. Eu brinco sempre que tem santo e diabo dentro de cada um de nós. Sim. A opção é sua. Eu quero deixar o diabo predominar, ou eu quero deixar o santo que eu digo, não precisa ser santo no sentido de querer o bem. Então, é difícil, é mais difícil do que antes. E o presidente Lula sente isso. Que eu digo para ele, presidente, o senhor não vai encontrar, não encontrou o Congresso que o senhor encontrou 20 anos atrás.
Aí em 2002, 2003, né, que ele começou a governar. Porque mudou. É a fanatização. Você chega hoje na Câmara dos Deputados, é cacete, xinga daqui, xinga dali, xinga daqui, e é tudo no clichê. E eu digo até ao nosso pessoal, você sabe que eu sempre fui da mediação e da conciliação. Às vezes, mesmo os nossos não gostam, que o cara quer que você suba na tribuna e desça a madeira. Não resolve nossa vida isso aí. Resolveu na política. Não, é porque a gente é da turma do argumento. Eles são a turma do xingamento e do clichê. Nesse território do xingamento do clichê, como não é o nosso original, nós não vamos funcionar bem. Nós temos que adentrar a rede, mas não para xingar do outro lado. Que eu acho que falta a gente organizar nossas redes, nosso exército digital. Isso falta. Eu sei que o exército deles está cheio de robô, que enganam as pessoas e... Cara, mandaram 1 milhão de zap para não sei quem. Não são 1 milhão de pessoas. Acabou que contrata lá fora do país ilegalmente e fica mandando. Então, não é fácil. A gente não está em maioria. Felizmente, a gente tem conseguido trabalhar e aprovar os temas principais da economia. Aprovamos a PEC da transição. Aprovamos tudo que era estruturante. Mas quando chega... Até a reforma tributária, 40 anos, 50 anos. Viu? Que diziam que nunca ia chegar, e com o Haddad, com o presidente Lula, com a gente lá, fizemos. Agora, quando entra em temas como esse que a gente comentou, tragédia do Rio Grande do Sul, já tem lá os caras que são batizados de negacionistas, que negaram a vacina, que negam o aquecimento global, que negam a ciência, é o obscurantismo puro. Já tem gente dizendo, não, o acidente do Rio Grande do Sul não tem nada a ver com mudança climática. Não tem a ver. Amazônia, claro que tem tudo a ver. Então, a ciência está dizendo, o oceano está mais quente, o oceano está elevado, o polo norte está derretendo, perdeu muito da sua estrutura de glacial de gelo. Então, como é que não está acontecendo nada? Claro que está acontecendo. Não é à toa que todos os países do mundo hoje têm o foco na questão ambiental. Hoje a questão ambiental não é a questão do que se chamava o bicho grilo, o cara que quer ficar contemplando a natureza. Hoje se trata de uma questão de sobrevivência. Esta casa, onde estamos? Bom, mas quando entra nesse sistema, porque o cara tem interesse, não vou generalizar, mas muita gente do chamado agronegócio acha que tem que produzir, detonando terra, acabando com floresta. E eu digo, eu não, o presidente Lula, tem muita terra que precisa ser regenerada para não precisar derrubar floresta. Custa mais caro, eventualmente, mas é melhor custar mais caro do que ter enchente, seca, deserto, batendo na porta da gente. Agora, mas você entende, mesmo isso, na questão ambiental, por exemplo, é uma questão que os caras fecham o ouvido e ficam repetindo a mesma. Dogma. Eu queria girar para um outro caminho, o mesmo caminho inicial. Você tratou dos 8 anos de governo, né? Os seus primeiros mandatos. Agora, há um projeto em andamento. Eu disse, vamos agora com 18 anos de idade. Esse projeto. Vamos fazer, né? Agora, vai fazer agora, né? 17, 5 meses. E como é que é eu estou falando agora, quero uma avaliação sua deste projeto, não do governo Wagner, o que foi até agora esta caminhada, porque é um susto no país, de alguma forma, a gente conseguiu o que conseguiu até agora aqui, com, obviamente, o voto do povo da Bahia, garantindo a continuidade desse projeto. O que é isso? Bom, primeiro a gente precisa agradecer a maioria, pelo menos, do povo da Bahia, que nessas 5 eleições manteve o nosso grupo liderando, comandando o governo do estado da Bahia, que é um estado, já disse aqui, fundamental na nação brasileira, pela história, pelo 2 de julho, por tudo que a gente representa
pela nossa literatura, pelo nosso esporte, por tudo que a gente representa, por a gente ser, na minha opinião, a terra-mãe, como eu gosto de chamar, do Brasil. Eu acho, Emiliano, que o povo continua mantendo a gente no governo por algumas coisas, mas vou botar duas. Primeiro, pelo estilo de governo, como eu já disse aqui, onde impera a democracia e o respeito até com os adversários. Não é fácil. A gente vai para o interior e sobe no palanque o prefeito da cidade, mesmo que seja de oposição. E eu explico para o nosso pessoal por quê. Porque o cara não está lá a não ser pelo voto popular. Eu fui governador, Rui foi governador, Jerônimo é governador pelo voto popular. Então, se eu estou aqui pelo voto popular, eu não posso desconsiderar ou desrespeitar. Por exemplo, o prefeito da capital é de outro time político, mas ele foi eleito pelo voto. A gente vai agora disputar nova eleição e vamos trabalhar para ganhar. Mas quem ganhar, eu sou obrigado a respeitar, por uma questão. Então isso é uma coisa que eu acho fundamental, a relação entre os partidos, a relação com a sociedade, com a imprensa, com o judiciário. Até eu chegar tinha 30 desembargadores, hoje tem mais de 60, porque na época se dizia para controlar o judiciário é melhor ter menos desembargador, só que menos desembargador no Tribunal de Justiça significa que o atendimento à população vai ser pior, porque é menos gente despachando processo. Então, tudo isso eu acho que é um dos elementos. Os empresários sabem que aqui está oxigenado, que o cara entra aqui, trabalha, que o grupo político é cumpridor de compromisso, que a gente não descuidou da área, vamos dizer, financeira e fiscal do Estado. O Estado da Bahia é governado por um conjunto de partidos, mas liderado por um partido progressista. Para falar o nome que eu acho que soa melhor do que você fala de esquerda, eu não gosto muito dessa esquerda-direita, eu acho que são princípios que a gente tem. Então, o Estado está controlado financeiramente e socialmente, Emiliano, a gente deu um salto tamanho do mundo. Eu estou em Brasília, eu ouço o que as pessoas dos outros estados falam. Ninguém está aqui pelos meus belos olhos, como a gente fala. A gente está aqui porque tem 16 ou 20 hospitais, porque tem escola, porque tem uma opção de coisa. Mesmo em itens complicados como a segurança, que é um problema hoje, de novo, mundial, pelo tráfico de drogas, pelo tráfico de armas e por aí vai, pelo crime. Não é fácil esse controle. Se fosse fácil, alguém já tinha achado a solução. Mas tá aí. Acabou o Jerônimo de lançar o Bahia pela Paz, que é uma edição, eu diria assim, modernizada do que a gente criou lá no meu governo, o Pacto pela Vida. O que é isso aí? É pegar as melhores práticas do Brasil e do mundo e introduzir aqui na gestão da segurança, juntando todo mundo, porque a segurança não é só uma tarefa do governo, do executivo, é do governo, é do legislativo, é do judiciário, é do Ministério Público, é da Defensoria, e da sociedade. Então, o Bahia pela Paz aponta o que eu digo, o caminho, ou seja, tem uma postura frente à questão da segurança. E nós vamos colher fruto. Ninguém planta como é que se chama? A semente hoje, a árvore hoje, e amanhã tem fruto. Leva 2 anos, leva 3 anos, a depender da planta e do fruto. O item segurança, vou repetir, se fosse fácil, estava resolvido. Os Estados Unidos e a Alemanha não está resolvido, porque o mundo está conturbado. E o tráfico de drogas, o crime organizado, ele virou uma multinacional do mal, corrompendo, introduzindo em tudo que você imaginar. Em todo o mundo do negócio tem um laranja, como se chama. De concorrência. Hein? Agora, nós estamos É isso. Só de concorrência. Tem muito posto de gasolina que é dos caras. Bom, então não é simples. Aí botamos câmera, estamos usando o que tem de melhor em tecnologia. Eu sei que ainda é o que mais assusta a sociedade. Eu não sou de não enxergar problema.
que um péssimo caminho para um governante é não reconhecer e não enxergar o que tem de problema. Porque a primeira coisa para se curar é reconhecer e saber que tem uma doença. Tem uma doença no item segurança. E essa doença tem que ser tratada. Agora, é uma doença que não é simples. Como a medicina enfrenta muita doença que se leva lutando uma opção de tempo. Então, na minha opinião, vou repetir, a gente tem... Por que a gente está ficando 5 anos? Eu sei que é uma surpresa para muita gente. Até porque o grupo anterior dizia que ninguém ia ficar mais tempo do que eles. Eles ficaram 16. Nós já fomos para 20. E eu espero, acredito, Jerônimo reeleito, nós vamos para 24. Aí alguém pensa, mas aí não dá aquele negócio de envelhecimento? Depende. É uma decisão... Não, mas não é só isso, é também uma atitude nossa. Eu sei que quando eu não quis ser candidato a governador, agora em 22, quando Jerônimo se elegeu, foi um cacete. O Lula também, porra, você tá maluco, vai entregar. Eu sei que teve muita gente, inclusive nossa, achando que eu estava entregando para o outro lado. Por que eu ia entregar para o outro lado? Eu acredito no que a gente está fazendo. Só que eu sou um pregador da renovação. Vou repetir, porque essa moçada de 16 e 24 anos tem que vir para dentro da política. Tem que vir para cá, não precisa ser do PT. Tem que entrar na política, que também não se faz só em partido político, se faz em movimento social, se faz em movimento sindical, se faz na igreja, se faz em uma opção de lugares. Mas o partido político, a política é o fundamental, a política institucional. Então, eu sempre preguei a renovação. Então, fui eu, foi Rui. Quando o pessoal queria que eu fosse candidato a governador, eu falo isso e ninguém acredita, mas eu acredito. Eu ia arrancar muito melhor do que Jerônimo, claro. Eu já estava na cabeça das pessoas, ex-governador, amigo do Lula, blá, blá, blá. Mas eu não ia chegar na reta final tão bem quanto ele. Porque ia ficar muito mais fácil para os caras dizer assim, é o mesmo cara, é ping-pong, é dele para Rui, de Rui para ele, depois de novo. Nada disso. E, felizmente... Aí a tese do cansaço podia aparecer. Claro, por que não pinta a tese do cansaço? Porque a gente não é grupo de um dono. Esse é que é o problema. Cansou no outro grupo, todo mundo sabia que era o dono. Podia mudar o governador. Mas todo mundo sabia onde é que decidia as coisas. Não, tem que falar. Se não falar com o chefe, não resolve nada. Não tem mais chefe aqui. Tem líder, tem governador, tem deputado. Por isso é que não envelhece, se a gente continuar nesse caminho. É porque você sabe que o poder encanta, né? Eu, graças a Deus, consegui passar pelo poder, ainda estou, porque sou senador, blá, 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 mas não faz minha cabeça. Eu acho que o poder político só presta pelo que você pode produzir via poder político na vida das pessoas. Não é para mim. Eu estou para lá de orgulhoso, vaidoso. O meu maior orgulho é ter chegado à condição de governador da Bahia. Mas não fico de nariz empinado, achando que sou porretão. Isso é o caminho para o cara se acabar. Como eu gosto de dizer no interior, salto alto é porreta na nossa irmã, na nossa mãe, na nossa namorada, na nossa esposa, nas mulheres que gostam de salto alto, na hora que vão botar. Para quem está a fim de andar de política, sandalinha da humildade no pé que faz melhor companhia do que outra coisa. Então, eu acho que por isso que a gente vem se mantendo. E o Lula volta um pouco por isso também. Porque as pessoas viram outros modelos de governar e as coisas já estão pintando. Já fizemos o pé de meia para vocês da juventude que precisam para poder ajudar a ficar no ensino médio. Já fizemos o Desenrola, que resolveu dívida de muita gente que estava no SPC, essas coisas aí. Fizemos agora, pouca gente conhece os empresários. O Desenrola Empresarial, que já teve adesão de 6 milhões de empresas, que é exatamente também equacionar, porque depois da Covid, óbvio que vários setores econômicos sofreram muito. Os preços subiram estupidamente, agora estão aos poucos voltando ao normal. Então, o país, o governo, tem projeto para o país, sabe o que está fazendo, e vou repetir, todo começo é assim mesmo, a gente vai arrumando para depois deslanchar. E eu tenho absoluta convicção
que o Lula vai deslanchar, o governo vai deslanchar. A gente, Emiliano, Éden, vocês que estão nos acompanhando, o Brasil voltou já à 9ª posição na economia mundial, 9ª. Tinha caído para 12ª ou 13ª. A inflação caiu, apesar de que tem inflação na ponta, principalmente nos alimentos mais usados pela população. Mas a inflação geral caiu, o juro caiu. Tem uma série de programas sociais que voltaram para estudante, para juventude, para micro e pequena empresa, para agricultura familiar. Agora, a casa estava totalmente desmontada, Emiliano. Tiraram um teto, tiraram janela. Virou uma esculhambação, essa que é a verdade. O país não tinha rumo. Que não é política. Nós queremos destruir. Isso o ex-presidente falou com toda a nitidez. Ele cumpriu essa. Não, vim para construir, vim para destruir. Ele falou com toda a nitidez. Eu não tenho preconceito contra a iniciativa privada, até porque a iniciativa privada cumpre um papel importantíssimo. As empresas pequena, média e grande cumprem um papel. Agora, o público tem o seu papel, as coisas para o governo, e a iniciativa privada também. A gente tem que aprender a conviver. A gente é um partido, como eu digo, progressista, ou se quiser de esquerda, mas veja quantas PPPs, que chama-se parceria público-privada. Quantos a gente fez? Tem um hospital desse jeito. O hospital ortopédico que eu falei, que a gente acabou de inaugurar, que Jerônimo acabou de inaugurar, a gestão dele é da equipe do Hospital Einstein de São Paulo, que é uma referência, eu diria até mundial, de gestão de hospital de saúde. É eles que estão gerindo. O nosso emissário submarino foi feito pela Embasa numa PPP. Nós temos estrada feita em PPP. Ou seja, a ferramenta a gente usa, o metrô. Aí, ó. Por isso que eu digo, a moçada mais nova já chegou a andar de metrô, mas não tinha. E estava parada há 12, 14 anos. Essa moçada que critica. Eu digo, ih, cara pálida, você teve aí tanto tempo sentado na cadeirinha, 40 anos, e não fez? Agora... Deixa eu pegar esse gancho então, que o senhor falou aí da nova cultura política, e citou Jerônimo, e nossos opositores foram à imprensa essa semana tentar desqualificar o governador Jerônimo, elogiando o senhor, elogiando o Rui, desqualificando Jerônimo, e nós temos dito que Jerônimo reúne talvez as melhores características, ou principais características do senhor e de Rui, com relação a ele ter capacidade e disposição para conversar, para dialogar com o conjunto dos movimentos sociais, com os empresários, com a política, com os prefeitos, com os deputados, que é uma característica muito sua, dessa nova cultura, que eu acho que talvez o nosso principal patrimônio material desse período é o que Wagner construiu, essa nova cultura política na Bahia. Mas ele também é um cara da correria, de correr e tal, e de acordar cedo e dormir tarde, e querer trabalhar e perseguir meta e tal, que ficou muito isso como uma característica de Rui, em que pese Wagner... Eu acho, senador, que o senhor tem muita sorte, mas essa eu vou citar uma. A turma da oposição fazia pouco caso do senhor, lembra? Não, Wagner não gosta de trabalhar, Wagner não gosta de trabalhar. Wagner visitou, primeiro governador a visitar todas as cidades. Aqui é do Polo Petroquímico, acorda 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, estava me mandando mensagem dizendo que estava fazendo ginástica já. Entregou muito, como nenhum governador havia entregado, e conseguiu uma reeleição mais ou menos fácil, eu vou chamar assim, e elegeu o sucessor com certa facilidade, talvez também porque eles fizeram pouco caso. Mas deixa eu voltar a Jerônimo. Nós estamos errados em apostar em Jerônimo com essa perspectiva que o PT aposta, com essa esperança de que ele fará um governo ainda melhor? Mas antes, juntando as coisas, eu estava coçando aqui para perguntar, e aproveite respondendo a Éden, mas respondendo a mim também. Quais, se é possível, e acho que quais as características desses 3 governadores, Wagner, e as diferenças? É o mesmo projeto, mas você mesmo disse, cada um tem suas características. Quem é o Wagner, quem é o Rui, quem é o Jerônimo? Então, primeiro, eu até agradeço o elogio, mas dispenso, que óbvio que o elogio foi feito também para tentar desqualificar Jerônimo.
Eu acho até estranho, porque o cara perdeu para Jerônimo. Se ele desqualifica quem ganhou ele, então o cara é mais desqualificado ainda, né? Que você perde. Porque se o cara é ruim e ganhou para você, então eu não entendo muito bem. Mas repare, é o cacuete da coisa, da prática política velha, antiga, mofada. Essa que é a verdade. Porque, repare, no mesmo sequência desse episódio das críticas, o cara diz que quem votar num projeto correto e bom mandado para a Assembleia Legislativa pelo governador Jerônimo vai ser expulso ou não vai ter direito a fundo partidário. Repare, ninguém está mais a fim de canga. Esse tempo passou, cara. Não vai voltar mais. Esse tempo já foi. Isso é tempo, sabe, quando tinha ditadura, quando tinha governo autoritário. Então, o cara não acorda, continua tentando, no século XXI que a gente está, usar políticas retrógradas do século passado. Então, não fomos nós que envelhecemos, porque ser envelhecido ou não é a idade cronológica, é o que você carrega na cabeça. Eu tenho 73 anos e posso ter um pensamento mais moderno do que alguém de 40, depende da cabeça de cada um. Então, na minha opinião, a tentativa de desqualificar é o desespero de querer achar caminho. Só que por esse caminho não vai. Porque eu digo sempre, você não ganha desqualificando o adversário, você ganha se qualificando, dizendo o que você tem ou o que você já fez, o que você tem melhor para fazer. Eu acho, Emiliano, que o não envelhecimento do grupo é por a gente também ter pessoas que têm, do ponto de vista, como você disse, pode ter a mesma estrada, mas percorre a estrada de jeito diferente. Eu tenho meu estilo, que eu sou mais do campo negociador, mais, vamos dizer, de fazer a relação política, mas eu, evidentemente, me cerquei de pessoas para cuidar da gestão. Eu diria que a característica de Rui, vamos dizer, é menos isso. Eu diria que ele, durante os 8 anos dele, gastou menos tempo na gestão da política, por assim dizer, e mais na questão da gestão propriamente dita, na execução, etc, etc. E os dois fizemos muita coisa, em estrada, em hospital, uma opção de coisa. Então, são características diferentes, por bem e por mal. Tinha gente que podia reclamar de mim porque eu não estava tão todo dia na frente, mas tinha a equipe para fazer. Podem reclamar de Rui porque ele executa muito, é um grande gestor, mas não para conversar. E por isso eu brinquei com o Jerônimo e falei, Jerônimo, deixa eu dizer minha opinião. Eu acho que você devia jogar eu e Rui dentro de um liquidificador, bater, e o que sair daí, na minha opinião, é o equilíbrio. E eu acho que ele tem essa característica. Tem um cacuete mais de chegar para a gestão da política. Ele é um cara que gasta tempo com isso, chama prefeito, conversa com o prefeito, etc. Mas não descuida da gestão, tanto que vive rodando no interior, olhando obra, inaugurando obra, assinando obra. Então são características diferentes, o que eu acho positivo, Emiliano, porque, repare, o projeto é o mesmo, mas Wagner é de um jeito, Rui é de outro, Jerônimo é de outro. Isso é bom para oxigenar. É por isso que eu acho que ninguém tem que se eternizar no poder. Porque quando o cara se eterniza, vai ficando envelhecido. Não, já conheço isso, eu quero experimentar uma coisa boa. Então, eu acho que são características diferentes, mas, como eu digo, tem o mesmo lastro de construção. Prioridade nos que mais precisam, paixão pela democracia, respeito, inclusive, aos adversários. Tudo isso compõe um quadro. E na área social, porque aí, Emiliano, por isso que eu digo, eles falam, eu digo, me diga qual é a área de governo que vocês conseguiram com 40, e a gente agora está com 17 anos e meio, vai fazer 18, qual foi a área que vocês têm um resultado para apresentar melhor do que o nosso? Não tem nenhuma. Nem estrada, nem hospital, nem escola, nem segurança. Os caras falam demais. Eu digo, traga aqui o que vocês fizeram de segurança. Eu digo o que eles fizeram de segurança.
Aí a polícia militar sabe, a polícia civil também. Nunca foram tão valorizados. Quando eu cheguei, Caboclo ainda usava 38. Uma arma obsoleta. Colete à prova de bala não tinha para todo mundo, não. Tinha que, na troca de tudo, o cara tirar e entregar para o outro. Não tinha combustível para andar nos carros. Era carro tudo velho. Alguém já deve ter visto a cena naquela época de alguém empurrando o carro de polícia. Então, por favor, não venha para cá com conversa fiada, porque não é isso que vai levar ninguém para frente. Eu quero que mostre o que fez. Vou falar do tema mais difícil, segurança. Tinha alguma câmara nessa terra? Não, não tinha nenhuma. Pode perguntar aos policiais. Quem mais profissionalizou e colocou equipamento. Agora mesmo, recentemente, Jerônimo que entregou, eu troquei tudo, virou carro alugado, muito mais moderno. A estrutura, pode perguntar aos policiais que pisam e que dependem da nossa vida, o que eles têm, o que eles tinham. A gente dá um banho. Óbvio que o problema não está resolvido, e eu não estou desconhecendo o problema. Agora, estou insistindo. Mostre o que vocês fizeram para resolver o problema. Não fizeram, não vou dizer nada, mas não fizeram nada de... Entendeu? Pode ser que escondiam notícia, por isso que podiam ter algum resultado que acabou. Esses caras escondiam a verdade para fingir que estavam melhorando. Agora deixa eu puxar para a política, que esse ano nós estamos em ano eleitoral. Nós fechamos um balanço aqui do Diretório Estadual das Candidaturas do PT. Nós elegemos 32 prefeitos na eleição passada, foi a eleição mais difícil. Eleição municipal mais difícil para nós, golpe na Dilma, prisão do Lula e tal. Mas a nossa perspectiva é muito boa agora, né? De retomar não só um tamanho, mas uma presença do PT nos municípios. Estamos aí com 110 candidaturas homologadas pela Bahia inteira. Queremos crescer sobre a oposição e não sobre aliados, então onde tem um aliado melhor posicionado. Nós do PT estamos trabalhando para que o diretório local apoie. Nós queremos que Lula e Jerônimo vençam as eleições em todas as cidades, seja com o PT ou com o aliado. Mas, dentre essas 110, nós temos cidades importantíssimas, né? Feira de Santana com o Zé Neto, Conquista com o Valdenor, Camaçari com Caetano, Isaac em Juazeiro, Tito em Barreiras, Adélia em Ilhéus. Estou citando aqui só as maiores, Rosalvo em Lauro de Freitas. Então nós temos boas disputas para fazer. Eu queria, primeiro, que o senhor deixasse uma mensagem aí para quem vai representar o PT nas urnas. Não é fácil ser candidato a vereador, a vereadora pelo PT, é sempre a campanha do Tostão contra o Milhão nessas cidades, mas também passar um balanço aqui com a sua perspectiva para as eleições municipais e, enfim, para 2024. Olha, eu acho que essa eleição municipal, diferentemente de outras, até pelo processo de fanatização e de polarização que aconteceu na política, continua prevalecendo as questões municipais. O pessoal, quando vai votar para prefeito e vereador, está pensando fundamentalmente na sua cidade, que é onde as pessoas moram. Tem o estado, tem a nação, mas o cara mora na rua tal, do município tal. Então o cara quer saber se o seu município vai melhorar, a sua cidade vai ficar mais arrumada, mais bonita, mais receptiva. Bom, é isso. Mas eu acho que vai ter também a presença da polarização nacional. Não acho que é o que predomina, mas eu acho que vai ter. Porque ninguém está votando para presidente. O cara está votando para prefeito. Então o cara vai olhar se o prefeito faz bem ou não faz bem. Ele quer saber se a cidade melhora. Mas é natural perguntar de que lado o cara samba também, né? Se é do time de Bolsonaro? Não, claro. Aí o pessoal, no caso aqui do Nordeste, o pessoal prefere muitas vezes esconder que é do outro lado. De qualquer forma, eu acho, Éden, que essa eleição, pelo número, inclusive, de candidaturas que a gente está apresentando, mostra que o partido está se organizando. É claro que a gente dirige uma frente de partidos grandes e, como você colocou muito bem, a gente tem que saber equilibrar. E eu brinco sempre que a briga que acontece ao nível da federação acaba em um mês. A briga que acontece no estado acaba em 2 meses. A briga que acontece no município não acaba nunca. Às vezes até aliados do mesmo grupo a nível federal e estadual, mas no município há uma guerra. Por que é mais difícil no município?
Porque todo mundo compra na mesma feira, todo mundo compra no mercado, os filhos às vezes estudam na mesma escola, então o cara fica um tirando piada com o outro. Sabe como é isso? Senta no bar, aquela guerra de grupo político. Então não é simples, e não é simples para o PT. Porque é óbvio que o nosso pessoal tem corretamente a paixão pelo partido. Muitas vezes cabe a nós, a você como presidente do partido, eu como senador, dizer, não, calma, quieta, acomoda, porque a gente precisa respeitar os aliados, porque a gente não ganha eleição sozinho. A gente ganha eleição com essa frente que tem aí. Mas eu acho que a gente vai ter um resultado positivo por tudo que a gente fez no governo estadual, por tudo que foi feito pelos nossos prefeitos nos municípios. Então, na minha opinião, eu quero primeiro desejar muita sorte. E vou repetir, Éder, não adianta entrar no território, não adianta travar a batalha no território do adversário. Vou repetir, muita gente vai para o campo do xingamento, da ofensa, eu acho que a gente não tem que ir. Nós temos muita coisa para apresentar, então não precisa cair na desqualificação, porque a política, quando é feita da cintura para baixo, eu acho que você vai estragando, vai deteriorando a política. Eu acho que a política é bonita pelo debate de ideias. Então, o que eu quero desejar a todos vocês que vão ser candidatos, a vereadora, vereador, vice-prefeito, vice-prefeita, prefeito e prefeita, primeiro, muita sorte. Segundo, muito trabalho, porque quem ganha eleição é pé na estrada. Tem que andar, conversar, óbvio que tem rede e tal. Terceiro, tem que organizar a parte de rede. Que hoje, em qualquer lugar, qualquer cidade, tem rede, tem celular, etc. Então, temos que fazer nossos grupos de zap para facilitar a chegada da notícia daquela candidatura que a gente defende, do PT ou de um partido aliado. Então, e politizar a campanha, politizar no seguinte sentido. É óbvio que hoje tem muita coisa do domínio do dinheiro. O fulano botou, sei lá, quantos milhões aqui. Eu digo, tudo bem, nós não vamos disputar milhões, eu acho que a gente tem que disputar ideias. Eu sei que o povo cobra e a gente tem que explicar que a gente não trabalha só nessa vertente. Nós trabalhamos também, óbvio, na melhoria, nós melhoramos, já falei, não vou repetir, mas tem que ter coisa objetiva, mas tem que fazer eleição na política, disputando ideias, disputando conceitos, mostrando quais são nossos princípios orientadores. E não no xingamento, que na minha opinião não vai para lugar nenhum, porque o povo diz que os políticos brigam, quem paga a conta é o povo. Então, boa sorte para todo mundo que vai enfrentar, é uma batalha, eu acho que é um momento alto da democracia, para você debater ideias, e tomara que a gente ganhe, pelo menos na maioria dos lugares que a gente está disputando com o PT, e torcendo para também que o pessoal dos partidos aliados possam também ganhar para a gente fazer em 2026, com o apoio de prefeitos, vereadores e vereadoras, a gente poder ter uma campanha bem sustentada nos municípios. Parece que só passaram 20 minutos, mas nós estamos com 1h20 e tanto já de programa. Então eu vou passar ao professor Emiliano fazer a última pergunta. Professor. Não, é espinhoso, mas eu creio que necessário. Você está, Éder já tocou nisso, mas eu quero apimentar um pouco mais. A conjuntura que a gente vive é uma conjuntura bastante espinhosa. Eu digo para o presidente Lula. Eu digo que ele vive... Quem está longe pode dizer isso, talvez você não possa dizer, mas que ele vive com a faca encostada no pescoço permanentemente por um parlamentarismo canhestro que não foi decidido e que é regido pelo dinheiro. Pelo dinheiro significa por esse estranho mecanismo de emendas, e um tipo de emenda que acaba condicionando muito da política nacional. Então, como é que é lidar com isso
cotidianamente. Eu digo, do ponto de vista do presidente Lula e do ponto de vista de quem está na liderança do governo no Senado. E não é só do Senado, porque você tem um papel que vai além do Senado. Não, Emiliano, realmente eu diria que é um desafio. E essa imagem que você faz da faca no pescoço, talvez as pessoas tenham até dificuldade de entender, porque é óbvio, na cabeça de todo mundo, o nosso regime é presidencialista e, portanto, a figura do presidente da República ou do governador, que o sistema é o mesmo, o sistema do executivo brotado das urnas, diferentemente do parlamentarismo, que brota e tem uma espécie de eleição indireta pelo chefe de governo, que é o Congresso de cada país que faz. Nós vivemos realmente, eu não sou parlamentarista, sou presidencialista, porque a estrutura de partidos políticos no Brasil ainda é tão pouco consistente que, para mim, ter parlamentarismo, você tem que ter uma história de partidos políticos com muita densidade. Não é nosso caso, nós ainda estamos, sei lá, com mais de 15 partidos políticos, então é muito disperso. Os partidos não têm, não estou acusando todos, mas na média os partidos não têm uma linha programática. 28 representações partidárias na Câmara. 28, piorou. Quer dizer, não existe isso em nenhuma grande democracia do mundo. Bom, então, o que aconteceu realmente, principalmente no governo passado, de 2019 até 2022. Como não tinha apetite para política o governo passado, vivia, repito, de clichê, ele entrou nessa onda do fanatismo que está se espalhando na política mundial, de idolatria, etc, etc. Então, como não tinha política, não tinha um projeto para o país, o que ele tinha para oferecer para o Congresso? Porque a gente, querendo ou não, gosta ou não, com a graça de Deus e das nossas lutas, nós vivemos numa democracia. Numa democracia, o governador não manda sozinho, o prefeito não manda sozinho e o presidente não manda sozinho. Só que se instituiu no último governo, vou repetir, 2019 a 2022, um sistema de relacionamento entre o executivo, o presidente da República, e o legislativo, senador e deputado, com uma relação a mais, comercial, a mais árida possível. Por quê? Bom, se eu não tenho política para oferecer, vou oferecer emenda, dinheiro. E para você ter uma ideia, eu acho, não me lembro agora, na minha época de deputado, lá nos idos de 90 até 2002, sei lá, eu não tenho nada contra a emenda, viu, Emiliano Éden? Nada. A emenda é algo que tem para o parlamentar para ele poder fazer algum atendimento direto, vamos dizer assim, para um prefeito, para uma comunidade, etc. Só que para esse ano, o total de emendas do parlamento, Câmara e Senado, é 54 bilhões de reais. Aí por que você está correto? Porque é um parlamentarismo que eu chamo sem responsabilidade. Porque o parlamento tem 54 bi, gasta bem ou mal, a depender do parlamentar, e já tem 1000 histórias de dinheiro mal gasto. E na hora que dá o problema, está faltando hospital, está faltando segurança. Isso é do presidente da República. Eu digo, beleza. Quer dizer, você está igual o cara que... Só tem bônus. Eu vou gastando, quando acabar, vou lá pedir mais. Não tem país que aguente esse sistema. Então, é óbvio, quando o presidente Lula governou os primeiros 8 anos, não era esse o sistema. Tinha emenda, mas não tinha nem esse volume, nem nós reduzimos a política ao que ela foi reduzida, a relação do executivo com o parlamento. Era totalmente diferente. E é um apetite insaciável. Não tem limite. É sempre pouco, quero mais, quero mais. Então, é complicado, o desafio é grande. Eu acredito muito, eu vou repetir, na política, portanto, política eu chamo de ideias e projetos para o país.
Acredito muito na capacidade do presidente Lula, que ele tem uma capacidade de convencer, dialogar com pessoas pelo estilo dele. Ele fez uma rodada no primeiro ano, também dedicada à área internacional, porque precisava recuperar o papel do Brasil no mundo. Sem dúvida. Durante 4 anos do governo passado, o Brasil não era chamado para nenhuma reunião importante, nenhuma. Pária mundial, pária. Não era chamado para nada. Para meio ambiente, para nada. Hoje, o Brasil é demandado para tudo. Não tem mais não. Estamos aí chefiando o Banco dos BRICS, chefiando o grupo chamado G20, que é dos 20 países mais ricos, chefiando o Mercosul. Vai ter a COP do Clima no ano que vem, a COP 30, em Belém do Pará, ou seja, na Amazônia, que é o símbolo maior da questão ambiental. Então, é difícil, mas nós vamos ganhar essa batalha. Eu tenho certeza que nós vamos ganhar. O presidente é determinado, otimista, tem 78, eu tenho 73, mas ele tem uma energia arretada, acho que tem mais energia do que eu, tá o mesmo pique, o mesmo otimismo, a mesma vontade de trabalhar pelo país e pelos brasileiros. Então nós vamos acertar e ganhar essa batalha. Mas vou repetir aqui, até porque estamos chegando perto da eleição municipal. Nós vamos ganhar essa batalha na política. Não é disputando na grana. Na grana não adianta, porque a gente vai despolitizar, então não vamos sair do nosso território. Então, O senhor diz muito bem. A grana que trouxe uma quadra ou uma praça tirou direito lá em Brasília, né? eu canso de dizer, quando eu vou para o interior, o que eu chamo de politizar é isso. Às vezes eu falo, prefeito, tudo bem. O senhor quer a praça, o cara trouxe a emenda. Agora, como é que ele votou naquilo que diz respeito, não à prefeitura, mas aos munícipes, ao direito das pessoas? Aí precisa saber, porque às vezes o cara lhe agrada com a praça e mete uma faca nas suas costas no que é direito do seu povo. Então, é duro, é mais fácil, Emiliano e Éden e vocês, contar uma mentira bem contada, ainda mais em tempo de fake news, do que você ser um pregador da realidade, da melhoria, das coisas saudáveis para a vida humana. É mais fácil você pregar. Não tem problema de aquecimento global. Aí haja chuva, haja seca, haja destruição, e o cara continua falando mentira. Acredita quem quiser. Eu acho que a gente tem que continuar no caminho da transparência e no caminho de contar aquilo que a gente acredita. Aí, resultado eleitoral, amigo, é uma decisão do povo numa eleição. Daqui a 4 vai ter outra decisão. E, portanto, eu digo sempre que uma das qualidades para a política é ter paciência, porque às vezes demora a você mostrar que seu caminho é o melhor, mas não vamos sair do caminho só porque está difícil. Bom, só tenho a lhe agradecer, obrigado. Eu é que agradeço. Dona Iva já encomendou seu negocinho, vai Eu gosto de chegar, pulseira. vai chegar já lá da Coreia do Sul, mas muito obrigado pela Não participação. aperto muito não, que eu dei uma tropeçada e fui me escorar na parede, acabei machucando mesmo, mas nada disso importante. É um pouco da idade. Obrigado também, professor Emiliano, mais uma vez. Tamo juntos e mês que vem tem mais, né? É uma vez por mês, né? Uma vez por mês. Muito obrigado, então, senador Jacques Wagner. Um abraço, gente. Wagner. Tempo. E esse tempo na Bahia, e já lá se vão mais de 4 décadas, esse tempo nasceu de mãos operárias, mãos de Jacques Wagner. A ditadura no encalço e ele chega, emprega-se logo no polo petroquímico. Ele chega à Bahia, muda-se para uma casinha em Itacaranha, envolve-se na defesa dos trabalhadores, torna-se presidente do Sindiquímica. Liderança, elege-se deputado. Do parlamento, a vitória para governador. Na mais surpreendente eleição do Estado, quando se anunciava a vitória do adversário no primeiro turno. Um susto a chegada dele.
não era qualquer coisa. Derrotava uma das mais longevas oligarquias da história da Bahia. A propaganda adversária revelava-se falsa. Foi ele quem ganhou a eleição no primeiro turno. Wagner trazia no coração a ideia de mudar os destinos do povo baiano. Essa ideia o fez amado pela nossa gente, pela gente baiana. Trajetória sempre vinculada ao Partido dos Trabalhadores, ele próprio um dos fundadores e um dos presidentes do partido na Bahia. Governador, inaugura um novo tempo na terra do Senhor do Bonfim, dos orixás, de tantas crenças, porque um povo de fé, tempo de liberdade, democracia. Nada mais de ódio, nada mais de arrogância, nada mais de truculência. Sepultou o coronelismo e dedica-se, disso sabe o povo da Bahia, a melhorar a cada dia as condições de vida da população. Tarefa enorme a desafiar governos, porque a desigualdade não nasceu ontem. Atravessou séculos, marcada pela escravidão e pela continuidade da concentração de renda. Elegeu-se em 2006, foi reeleito, participou de modo decisivo das duas eleições seguintes de Rui Costa e da eleição de Jerônimo Rodrigues. Nesta última, podia ser o candidato, era assim anunciado. Mas ele apostou na renovação e o povo da Bahia outra vez lhe deu razão. Dele, considerando essas quase 2 décadas, pode-se dizer ter construído uma nova hegemonia, fundada na democracia, no diálogo, na relação permanente com o povo. Nesse momento, no Senado, lidera os esforços de Lula para a reconstrução do Brasil. Tarefa instigante, difícil. Para ele, outro desafio. A vida política, sempre, como diria o poeta, tem pedras no meio do caminho. Com paciência, cabe removê-las. Wagner sempre afastou as pedras do meio do caminho. E o fez porque nunca lhe faltou a esperança numa sociedade capaz de dar dignidade a todos, sociedade a ser construída passo a passo. Uma vocação democrática profunda, não apenas voltada a qualquer verniz liberal, a de Wagner. Democracia a combinar com igualdade, distribuição de renda, com a utopia do fim da miséria. Coerente, firme na convicção de ser a política um meio civilizatório, ser a democracia um único caminho para o enfrentamento dos nossos desafios. Maduro atravessou tempestades, mas nunca tirou os pés do chão, nunca deixou de analisar a chamada correlação de forças, mas nunca deixou uma mania de lado. Sempre olhar o horizonte, caminhar olhando para frente, para construir um futuro generoso para nossa gente. Esse espírito o tornou admirado pelo seu povo, pelo povo da Bahia e respeitado também até pelos adversários. Parabéns, parabéns, companheiro Jacques Wagner.